Oi, gente, vamos conversar um pouquinho agora sobre sucesso. Quero despertar o enfermeiro de sucesso que existe em você. Primeiro, né, falando sobre sucesso que é algo tão subjetivo, algo tão pessoal. Costumo dizer que aquele que é sucesso para mim não é para você e enfim, né, cada um vai ter aí o seu modelo de sucesso. Mas eu, Marília, particularmente, não consigo pensar em sucesso na enfermagem sem pensar sobre felicidade, sobre satisfação, que inclusive são sinônimos. Então, na minha percepção, tá, o enfermeiro de sucesso é aquele que consegue se sentir feliz, se sentir satisfeito com todas as suas práticas, com todas as suas atividades diárias, apesar dos desafios que existem na profissão. E aí, despertar o enfermeiro de sucesso que existe dentro de você é despertar para a felicidade e assim você possa alcançar todas as coisas que você merece ter, como a satisfação, a valorização e até mesmo a remuneração. E aí esse despertar, ele tem muito a ver com a percepção que você tem sobre si. Então vamos pensar o seguinte, se você tiver a percepção de que você vai ser um enfermeiro fracassado, que não vai conseguir emprego, que não vai ter sucesso, realmente isso vai acontecer. Mas se você colocar dentro de você, né, internalizar para poder externalizar isso para o mundo, para tudo aquilo que você faz, que você será um enfermeiro com muito sucesso, também vai acontecer. Ou seja, tudo depende de você. E aí, sucesso, ele jamais terá a ver simplesmente com dinheiro. Muitas pessoas acabam associando o sucesso ao ter, aos bens materiais, às questões financeiras, mas antes disso, a gente precisa pensar no ser, tá? Primeiro vem o autoconhecimento, é as crenças de quem eu sou, do que eu quero, do ser humano que eu sou. A partir do autoconhecimento, né, a gente começa a melhorar a nossa autoconfiança, a gente começa a agir e aí sim a gente começa a obter, né, melhores resultados e aí sim vem o ter. Aquelas pessoas que colocam o dinheiro acima de qualquer coisa, que colocam o ter à frente, essas pessoas elas estão fadadas ao fracasso. Isso não é só na enfermagem, isso é num contexto geral. Primeiro a gente precisa evoluir como pessoa, né? Muitas vezes queremos os resultados imediatos, mas não pensamos que tudo na nossa vida é processo, inclusive o nosso desenvolvimento pessoal. E aí a partir disso sim a gente começa a obter melhores resultados. E aí nesse momento em que nós despertamos, nós passamos a acreditar verdadeiramente no nosso potencial. Nós tiramos aquela venda dos nossos olhos que nós mesmos colocamos ou muitas vezes permitimos que alguém colocasse. Então é nesse momento que a gente passa a enxergar tantas possibilidades na enfermagem e a gente fortalece a crença, né, de que nós merecemos coisas grandiosas e que não nascemos para ter uma vida mais ou menos. Então você não nasceu para ser um enfermeiro mais ou menos, você não nasceu para ter um emprego mais ou menos, você não nasceu para ter uma vida como um todo mais ou menos, né? E você precisa fortalecer isso dentro de você, acreditando que você merece coisas incríveis. E aí eu sempre gosto de trazer exemplos, tá? Então vamos pensar aí. Dos enfermeiros que você conhece, que você considera enfermeiros de sucesso, pare para refletir quais são as características que você percebe neles no dia a dia e por isso você os considera enfermeiros de sucesso. Pode ser que você associe isso a ser um profissional reconhecido, a ser um profissional que mostra autoridade naquilo que faz, ou até mesmo porque você vê que é um profissional que tem uma ótima qualidade de vida, ou seja, tem um padrão financeiro muito bom. E aí você começa a perceber, tá, que sucesso ele é muito subjetivo, como eu já falei. E aí eu quero que você reflita. O que é que você enxerga que no dia a dia esses profissionais, eles fazem? E compare, tá? Essa é uma comparação positiva, porque é algo que você quer desenvolver, que você quer se inspirar. Então compare para ver quais são as atitudes que você tem tido no dia a dia que tem relação com as atitudes que essas pessoas têm. E aí você vai começar a perceber onde estão as lacunas no seu dia a dia, quais são os pontos que você precisa melhorar. E eu acho até importante trazer isso de inspiração, tá? Porque a gente precisa ter muita clareza, tá? Que admiração ela é diferente de inspiração. Inspiração é quando eu olho para aquilo que aquela pessoa faz, eu acho maravilhoso, mas eu tenho ação. Eu vou lá e também busco as melhorias. Agora, admirar tem a ver só com apenas, vamos dizer que, olhar, né? Eu vejo, mas eu não ajo, eu não busco mudança. Então, sejam pessoas,
tá? Que tenham as suas inspirações, que façam com que vocês ajam, que vocês saiam da zona de conforto, porque muitas vezes é por isso que a gente não obtém os resultados que a gente quer. A gente até pode enxergar a mudança, a gente enxerga a vida do outro e a gente admira, a gente acha incrível, mas o que é que a gente tá fazendo para mudar a nossa realidade? E aí muita gente diz assim, ah, Marília, mas enfermeiro que tem sucesso é sorte. Primeiro, não fale de uma realidade que você não sabe. Você só pode falar de uma realidade e essa realidade é a sua, né? É a única que você pode falar e a única que você pode mudar. Outra coisa, tem gente que diz assim, ah, Marília, que eu não tenho conhecimento suficiente. Como é que eu vou ter sucesso naquilo que eu vou fazer, né? Acha sempre que o conhecimento que tem não é suficiente. Isso é crença, gente, tá? Podemos usar sim aquilo que nós temos e ir dando os nossos primeiros passos. Tem alguns pontos que as pessoas acabam cometendo aí nessa busca pelo sucesso, querem o sucesso, mas cometem alguns erros, tá? E um grande erro é a introspecção. Como que eu posso querer ter sucesso? Como é que eu quero ser um profissional visto? Como é que eu quero ter valorização, reconhecimento, melhor remuneração? Se muitas vezes eu deixo com que a introspecção, né, ela me limite, ela faz com que eu não mostre aquilo que eu realmente quero e com que eu não busque, tá? Então, a timidez, ela é uma coisa. Agora, a pessoa ser introspectivo demais, isso precisa ser trabalhado, tá? Principalmente a depender da área que a pessoa busca, tá? Empreendedorismo, por exemplo, é uma área que precisa muito, né, que a pessoa trabalhe essa questão da introspecção, porque senão isso vai ser um erro. Um outro ponto, tá, que as pessoas acabam errando é não tratando a carreira profissional como uma prioridade. Então eu tenho uma coisa comigo de que a gente só colhe aquilo que a gente planta, tá? Então eu não posso dar prioridade à minha vida pessoal, à curtição, né? Ah, eu invisto certo valor em roupas, em coisas, digamos, que eu não considero supérfluas porque são pessoais, né? São desejos pessoais. Mas eu não posso querer que a minha vida profissional, ela dê uma alavancada, né? Ela realmente tenha aí uma diferença se eu foco em coisas que não condizem necessariamente com a minha vida profissional, tá? Então a gente tem que ter muito cuidado onde é que a gente está focando, onde é que a gente está colocando a nossa energia, tá? E um outro ponto é as pessoas elas acabam desistindo com os nãos que ouvem. Então, se você ouviu algum não, né, seja determinado, seja persistente naquilo que você quer. A gente pode ao longo da nossa trajetória ouvir muitos nãos, mas esses nãos eles têm que servir para nos fortalecer, tá? Para enxergar realmente é esse o caminho que eu devo seguir. E aí após fazer uma avaliação, se você realmente percebe que não é ok, tudo bem mudar a direção, mas não mudar por causa do não. Tem gente que inclusive não obtém sucesso na profissão porque não tem coragem nem de enfrentar. Então não é nem que ela ouviu não, é a possibilidade do não já faz com que a pessoa desista daquilo que ela quer. E tudo que a gente vai fazer o não a gente já tem. A gente precisa buscar o sim, a gente precisa buscar o resultado e a gente precisa ser realmente muito perseverante nesse sentido. Então, se você quer ter sucesso, você precisa acreditar em você, tá? Não importa o que as pessoas falam, não importa se as pessoas elas entendem aquilo que você quer. O processo é seu, o objetivo é seu. Então, seja firme nas suas escolhas, né? E lute por elas. Segundo ponto é que você precisa fazer as coisas apesar do medo, apesar da insegurança, apesar de muitas vezes achar que o conhecimento que você tem, ele ainda não é suficiente, tá? Dê os seus primeiros passos com aquilo que você tem. Faça o seu melhor dentro das condições que você tem, enquanto você não tem condições de fazer melhor ainda. Essa é uma frase de Mário Sérgio Cortella. Faz muito sentido para mim. Às vezes a gente acaba, né, esperando mais conhecimento, esperando mais dinheiro, esperando mais tempo, e se essas coisas não chegarem, se essas coisas não acontecerem, a gente vai ficar ali estagnado? Então não tem sentido. A gente precisa ir lá e fazer a coisa acontecer. Ser determinado, né, ser disciplinado, isso são coisas fundamentais para tudo que a gente decide realizar na nossa vida. E eu quero deixar aqui alguns passos para ajudar você a despertar esse enfermeiro de sucesso que existe em você e alcançar grandes coisas na enfermagem. Aí a primeira coisa que eu quero dizer aqui para vocês que vocês precisam trabalhar é
visualize onde você quer chegar, tá? Muita gente não tem clareza do que quer, então é muito comum profissionais acabarem fazendo várias especializações que não tem nada a ver com nada, fazendo especializações que quando você pergunta, e você se imagina atuando desta forma, quando a pessoa associa a área que está se especializando, não tem nada a ver. Então, se você não souber onde você quer chegar, você pode acabar abraçando muitas coisas, muitas oportunidades, mas isso não vai fazer com que você tenha sucesso, porque não vai estar lá na frente associado à sua felicidade. Então, enxergue a sua vida profissional como sendo algo que você vai ter ali para o resto da sua vida. Então, a felicidade e a satisfação, ela precisa estar presente. E para isso, a clareza, né, do onde você quer chegar, ela é muito importante. Segundo, busque ter um trabalho que supra todas as suas necessidades, ou pelo menos a maioria delas. Então, precisa ser um trabalho que você se sinta feliz, que você tenha uma boa remuneração, né, que você tenha qualidade de vida. E aí, claro, gente, não vamos ser hipócritas, precisamos refletir que, às vezes, no início da nossa profissão, a gente precisa realmente dar aquele pique maior de trabalho. Então, isso envolve dormir menos, trabalhar mais, isso envolve realmente uma exaustão maior. Mas vamos pensar que se você se prepara desde o início da sua graduação, as chances de você, né, conseguir concluir e conseguir ter essa conquista, né, que eu acredito que é uma conquista de todo mundo busca isso, é a sua estabilidade na vida, na carreira. É muito mais fácil de você conseguir quando você utiliza aquele primeiro ponto, né, de saber onde você quer chegar. Então aí sim, você começa a refletir qual é o trabalho que você precisa ter para que você tenha esse conjunto de características que vão fazer com que você se sinta mais feliz e se considere aí sendo um profissional de sucesso, tá? O terceiro ponto é não deixem de sonhar. Tenham muito cuidado com o piloto automático, né? Os sonhos, eles movem as nossas vidas. Então, se eu simplesmente estou fazendo as coisas por fazer, né? Eu realizei ali um objetivo que eu queria e eu não consigo enxergar que eu posso ir além, a gente precisa ter cuidado com isso, né? É comum, é normal a gente alcançar um objetivo e quando a gente alcançar, a gente já querer algo a mais, né? Isso faz parte do processo evolutivo, isso faz parte do desenvolvimento humano e é o que a gente precisa buscar. E um ponto que eu não poderia deixar de falar aqui é empreenda. Gente, são inúmeras as possibilidades, tá, na área de empreendedorismo na enfermagem. E é sempre bom a gente lembrar que nós não vamos conseguir atuar na assistência em vários vínculos por muitos anos, porque nós não somos robôs, nós somos seres humanos, tá? E mesmo que a gente permaneça, tá, em vários vínculos assistenciais, por exemplo, por muitos anos, vai chegar um momento que a gente vai estar tão cansado, tão desgastado, que a gente corre o risco de acabar, né, sendo um profissional que a gente não quer ser, que é aquele profissional no modo automático. Então tem muitas possibilidades, tá? Busque compreender um pouco mais sobre empreendedorismo, é o que eu também quero trazer de conteúdo aqui para vocês, para incentivar e para ajudar vocês a perceberem, tá? Que nós não precisamos de forma alguma deixar de atuar na assistência, na gestão, mas paralelo a isso a gente também pode ter o nosso próprio negócio na enfermagem, o que vai trazer com certeza ótimos frutos pra gente. E o último ponto é, não aceite uma vida mais ou menos, tá? Eu sempre digo, seja um eterno inconformado, acredite em seu potencial, busque as coisas que você deseja, tá? E tenha paciência com o processo, né? Se a gente enxergasse que tudo na vida é processo e que a paciência é fundamental, as coisas seriam diferentes. Talvez a gente conseguisse ser mais tranquilo e entender que tudo tem um tempo para acontecer. Então, até mesmo aquele profissional que você mais admira, ele teve os seus desafios e você precisa enfrentar os seus desafios, tá? Então, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês despertem o enfermeiro de sucesso que existe em você e possam ser cada vez mais felizes e realizados na enfermagem, tá bom? Um beijão para vocês!